Olá, pessoal. Meu nome é Danusa. Eu sou trabalhadora da Sociedade Espírita Luzes no Caminho. E o tema da nossa palestra de hoje é baseado em uma pergunta. E a pergunta é: da pandemia, sairá um novo mundo de regeneração? Então, essa pergunta é o título e, ao mesmo tempo, o tema que a gente vai estar norteando e abordando aí por 30 minutos. Então, o que é importante? Antes de trazermos algumas reflexões, alguns lembretes, tentarmos, em conjunto, fazermos uma prece inicial, mesmo à distância. Que a gente possa se conectar de mente e de coração para que tudo que for dito aqui possa, de algum modo, contribuir para o nosso crescimento. Então, seja onde estivermos, que nós possamos relaxar o nosso corpo físico, possamos mentalizar a doce figura do Mestre Jesus, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui, agradecendo a oportunidade desse conteúdo, que pode, por inspiração, nos auxiliar a alguma mudança, alguma transformação íntima, que venha nos tornar pessoas ainda mais fortes, esperançosas e repletas de fé. Obrigado, Mestre amado, pela oportunidade. Permanece conosco durante toda a atividade. Que os teus bons espíritos abençoem desde já todos que fazem parte do nosso lar. Obrigada por tudo, Senhor, e que assim seja. Então, pessoal, como foi dito, toda a palestra hoje está pautada nessa questão. Da pandemia, sairá um novo mundo de regeneração? E vale lembrar que essa pergunta também foi levantada, de um certo modo, ela também foi respondida, de uma certa forma, a partir de uma palestra que o Divaldo, o médium Divaldo, preferiu. Ele trouxe uma visão positiva sobre essa questão, mostrando que esse processo mesmo doloroso traria uma nova geração, que é a geração dos espíritos regenerados. Mas, aqui, nesse momento, ao invés de nos determos apenas numa visão positiva, ou tentarmos responder, sim, esse momento vai ajudar a termos um mundo de regeneração, ou não, esse momento não ajudará a ter um momento, um mundo de regeneração, ao invés de nos prendermos apenas em sim ou não, ou então visões positivas ou negativas, a questão é olhar o todo, ou olhar um pouco para além, e tentarmos trazer mais reflexões quanto ao processo atual que estamos vivendo, que é, sim, então, esse momento que globalmente estamos enfrentando, uma questão séria de saúde pública, questões relacionadas, então, a uma série de transformações, até mesmo políticas, e como o Espiritismo vê esse processo como um todo. Então, por isso, meus amigos, vale lembrar aqui de dois livros que vão nos auxiliar. O Evangelho segundo o Espiritismo, claro, de Allan Kardec, assim como o livro Renovando Atitudes, que em vários outros momentos, às vezes, a gente aborda, comenta, e que vai também, de novo, aqui nos auxiliar, sendo que ele foi escrito por Hamed. Então, o que acontece? Vale aqui destacar que no livro Renovando Atitudes, há um ponto, um capítulo, que justamente pergunta: quem são os regenerados? Quem são os regenerados? Porque ao invés de respondermos apenas a pergunta, como foi dita antes, vale a questão: o que é um mundo regenerado? O que se fala, ou o que nós entendemos como mundo de regeneração? Então, quando aqui Hamed, pelo Francisco do Espírito Santo Neto, questiona também essa questão: quem são os regenerados, os espíritos regenerados, para daí entendermos o que seria um mundo de regeneração, ele diz o seguinte: regenerados são os seres humanos que notaram que não podem modificar o mundo dos outros, mas apenas o seu próprio mundo. Que os indivíduos, lugares e ambientes não podem ser mudados, e que as únicas coisas que podem e devem ser alteradas são suas atitudes pessoais, reações e atos relacionados a esses mesmos indivíduos, lugares e ambientes de sua vida. Claro que esse é apenas um trecho dentro de um texto longo, mas vamos pegar essa parte em que ele diz claramente que podemos compreender como regenerados
todo ser humano, aqueles indivíduos que de alguma forma compreenderam que a mudança e que a transformação, ela acontece primeiro em nós. E nós, a partir da nossa transformação, nós conseguimos nos relacionar e compreender melhor os ambientes, as pessoas, o mundo onde nós estamos. Mas não necessariamente seremos as pessoas ou os instrumentos ou os meios, no caso, que devemos transformar ou modificar, obrigar que os ambientes e as outras pessoas mudem. Ou seja, um respeito de tempo de transformação e de crescimento de cada um, e que, nesse respeito, venha a lucidez de que, se eu quero alguma transformação, que eu comece ela por mim, para que, então, o que está ao meu redor possa se modificar coletivamente. Então, vamos, de uma certa forma, pegar essa ideia e guardar, vamos guardar. Por quê? Porque se, então, a palavra regenerados, que são os regenerados, está ligada a essa ideia de um indivíduo lúcido, de um indivíduo que conseguiu perceber que toda transformação, toda mudança deve começar por si, para que possa coletivamente depois ir também ocorrendo de algum modo, o que Kardec nos fala, então, sobre os mundos regenerados? E aí Kardec nos lembra o seguinte: no capítulo 3, chamado Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, há vários tópicos abordando, então, justamente essas moradas ou essas inúmeras criações divinas e também a própria evolução do indivíduo nessas muitas moradas, nesses muitos espaços, planetas e mundos criados divinamente. E há, então, para a nossa palestra, para esse momento, o ponto 3, 4 e 5, que mencionam as diferentes categorias de mundos habitados. Porque vejamos só, para que a gente não perca o raciocínio. Nós queremos entender se da pandemia sairá um mundo regenerado. Mas para entender isso, precisamos compreender antes o que são os mundos regenerados. Já vimos que a própria palavra regenerado, por Hamed, nos traz essa ideia de regenerados, indivíduos lúcidos, indivíduos que tomaram consciência de que a transformação ou qualquer mudança começa por si, começa por eles mesmos. E então, Kardec agora, né, nós trazemos Kardec para acrescentar ou nos mostrar o que seriam os mundos, então, regenerados, onde esses indivíduos, a princípio, estariam ou habitariam. E aí, então, Kardec nos diz que há muitas categorias, há diferentes categorias de mundo. Apesar de vivermos no planeta Terra, dentro da ótica espírita, o planeta Terra não é o único, claro, planeta existente dentro da criação divina. Nós temos aí diferentes mundos, diferentes planetas. E esses planetas, de acordo com a sua evolução, eles podem ser categorizados. E essas categorias, elas estão muito mais relacionadas a uma evolução moral dos indivíduos e seres que habitam esses planetas, do que necessariamente uma evolução apenas material. Então, a categoria desses mundos que Kardec nos traz está muito mais relacionada, então, a essa evolução moral. Por isso, ele nos diz o seguinte: há diferentes categorias de mundo e, baseando-se nas diferenças mais acentuadas, podemos dividir de modo geral os mundos primitivos, que são as primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiação e de prova, onde o mal domina, os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal, e os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. Então, Kardec diz: a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de prova, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Então, o que Kardec nos diz? Olha, de acordo com os espíritos,
de acordo com a evolução dos seres e a evolução dos planetas, nós podemos dizer que os planetas existem os mundos primitivos, de provas e expiações, né, os de expiação e prova, os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos celestes, né, o mundo celeste, ou divino. E aí ele dá uma breve explicação de como se desenvolve esse mundo. O mundo primitivo, ele está, então, lembrando que é aquele mundo onde as primeiras almas vão estar, né, reencarnando, vão estar nascendo. Já o mundo de provas e expiações, que seria o nosso, porque Kardec diz, o planeta Terra está nessa categoria de provas e expiações, né, expiações e provas. Nesse mundo, o que acontece? O mal domina. O mal domina. Já o mundo seguinte, né, um mundo pensando em evolução próximo, seria os de regeneração, onde as almas ainda têm o que expiar, mas que elas já repousam das fadigas da luta. E depois, claro, os mundos felizes e depois os mundos celestes. O que é importante aqui, mais do que decorarmos classificação planetária, né, de evolução dos planetas, dos mundos, o que é o importante entender? E aí eu trago um esclarecimento muito pertinente, dito pelo Haroldo Dutra, numa palestra chamada Transição Planetária, que ele proferiu, e que ele faz o seguinte lembrete. É importante dentro, principalmente do meio espírita, onde nós estamos, principalmente dentro do nosso universo, compreendermos que, então, essas 5 categorias, essas 5 classificações, que estão ligadas à evolução do homem, deve ter um alinhamento de expectativas nosso. Nós devemos alinhar as nossas expectativas quanto a essa evolução dos mundos. Mas o que significa isso? O que significa alinhar as expectativas? É porque, a partir de muitas palestras, livros, discursos que todos nós ouvimos ou até mesmo proferimos, pode surgir, às vezes, um ruído de comunicação, uma ideia equivocada de que o mundo de regeneração é um mundo onde, então, o sofrimento ele vai se extinguir e seremos todos nós muito mais iguais, solidários, felizes. E essa ideia de angelitude, ou quase angelitude, pode trazer esse equívoco, essa ideia equivocada, de que o mundo de regeneração, então, é aquele mundo onde nós teremos já um salto do ser humano, um salto moral do ser humano, de tal forma que ele se tornaria quase perfeito. E aí o Haroldo nos lembra, precisamos rever as nossas expectativas quanto a isso. Por quê? Porque muitas pessoas também dizem o seguinte: se esse momento que estamos vivendo é um momento de transformação, esse momento vai nos levar para a regeneração? E se vai nos levar para a regeneração, para o mundo de regeneração, se esse momento, né, de tantas dores ajudaria o planeta Terra a sair da classificação de provas e expiações para o mundo de regeneração, como é que isso vai acontecer se ainda existe tanta miséria, tanta violência, tanto sofrimento, tanta corrupção? Não tem como. Então surge esse questionamento até pertinente, não tem como. Eu não consigo ver, ou eu não consigo imaginar como é que nós vamos entrar num mundo de regeneração se tudo ainda parece muito caótico, se tudo ainda parece muito perdido, ou ainda muito a ser construído. E aí, muitos de nós entramos nessa dúvida e nessa angústia, alguns até em negacionismo, como é que isso vai acontecer? Acho que não é um período de regeneração que está acontecendo ou o que vai acontecer, porque afinal, olha, tudo de forma tão caótica que nos aparenta estar ocorrendo no mundo como um todo. E aí é que cabe, então, talvez, de novo, reforçar essa importância de alinhar o que nós compreendemos como mundo de regeneração. E que o Haroldo nos diz o seguinte: o mundo de regeneração não é esse mundo de angelitude, até que muitos espíritas acham que vai entrar.
justamente porque é verdade e é real o fato de que nós temos ainda muita desigualdade, nós temos ainda muito desamor no nosso planeta, nós temos ainda muita falta de empatia, de compreensão, de perdão, nós temos que moralmente ainda dar saltos para chegarmos a um ponto de evolução em que a dor não exista mais. E é esse o alinhamento que o Haroldo nos diz. Mas quem disse que o mundo de regeneração ainda não terá dor? Porque o mundo de regeneração, de acordo até mesmo com a leitura que nós temos de Kardec, é claro quando diz o mundo de regeneração ainda há o mal, ainda existe o mal. O mal, esse mal que nós vemos, de ainda, de uma certa forma, existir o egoísmo, o orgulho, eles serem as fontes de vários males maiores, esse mal ainda vai existir. Ele pode não predominar, mas ele ainda vai existir. As dores, as provas, algumas dificuldades e constrangimentos ainda vão fazer parte do mundo de regeneração, que é o alinhamento que o Haroldo nos faz o lembrete. Precisamos alinhar o que nós pensamos como mundo de regeneração. Porque o mundo de regeneração, ele é sim um momento de evolução do planeta e, consequentemente, dos espíritos que vão estar habitando esse planeta, mas que no planeta de regeneração, o mal, ele ainda vai existir, não vai ter se extinguido. Ele ainda vai estar presente entre nós. Nós ainda vamos estar combatendo ele. Mas nós já vamos estar mais conscientes no mundo de regeneração da importância de atuarmos no bem e da nossa própria melhoria. O que isso significa? Significa que constranger o outro não vai ser mais bonito, não vai mais ser aplaudido. Ser violento, ser preconceituoso, fazer com que as pessoas elas tenham medo, abuso de poder. Então, isso que é aplaudido e muitas vezes consentido hoje no nosso planeta, ele não vai mais ser tão belo, bem visto no mundo de regeneração, porque já haverá uma consciência maior da importância e necessidade de promover o bem. Então, parece pequeno isso que está sendo dito, esse detalhe, mas ele é importante de se entender. Por quê? Porque quando se fala no mundo de regeneração, nós não temos uma data exata para que ela se estabeleça. Claro, o Pinga Fogo, que foi uma palestra, foi uma entrevista que o nosso querido Chico Xavier, ele proferiu na televisão, no programa Pinga Fogo, em que ele é questionado sobre a evolução, e justamente entra essa questão, né, que o mundo entraria num momento de regeneração em 2057, há datas, há outras palestras, outras pessoas que falam em momentos, em períodos, mas mais do que nos prendermos a datas, o importante é compreender que o processo de evolução do planeta, ele é constante. Nós não estamos no mundo de regeneração, mas nós estamos caminhando para o mundo de regeneração. E ao invés de nos preocuparmos, então, com datas, ou quando é que nós vamos ter o mundo de regeneração, o mais importante é compreender isso. O quê? Que o mundo de regeneração, ele está, de uma certa forma, se desenvolvendo e ocorrendo. Nós estamos num período de transição para o mundo de regeneração. Portanto, nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar uma grande encarnação. Essa encarnação nossa talvez seja uma das mais importantes, porque nós estamos testemunhando esse momento de transição, esse momento que nós estamos caminhando para a regeneração. E essa transição de uma evolução do planeta para outro, já que nós não estamos nos prendendo a datas, nós podemos compreender ela como uma estação do tempo. Não, apesar
do nosso calendário marcar uma data. Num determinado dia começa o verão, num determinado dia do mês encerra o verão e começa outra estação. Essas datas marcadas no calendário para a estação, elas são muito mais parte do sistema, mais do social, para que possamos ter até mesmo uma organização de tempo e espaço. Mas a mãe natureza não tem uma data exata para começar suas estações. Muitas vezes, antes mesmo de começar o verão, nós sentimos o verão. Antes mesmo de encerrar o verão, nós percebemos que o verão ele está se extinguindo, mesmo que tenha já se dito que ele findou. Assim é a evolução dos planetas. Nós não temos talvez uma data exata marcada para dizer agora deixamos de ser planeta de provas e expiações e passamos a ser um planeta de regeneração. Por quê? Porque a evolução é como as estações. Nós estamos, nesse momento atual, sentindo a transição para o planeta de regeneração. Ele está surgindo, ele está dando sinais. Ele está dando sinais de que algo está mudando, de que uma transformação está acontecendo. Então, dito isso, nós podemos também trazer de novo um outro lembrete do Haroldo Dutra, em que ele diz que para compreender essa evolução dos planetas, basta lembrar que Deus, na sua bondade divina, ele, por exemplo, não cria árvores. Deus não cria árvores, Deus cria sementes. E essas sementes, como tudo na natureza, têm seu momento de maturação, de evolução, para se tornar uma árvore em potencial para dar flores e frutos. E se isso acontece com os seres vivos, por que não aconteceria com os planetas? Da mesma forma acontece com os planetas. Deus, na sua bondade divina e misericordiosa, faz com que os planetas sejam como sementes, e essas sementes vão evoluindo, e nós fazemos parte desse processo de evolução. Portanto, meus amigos, de novo, vamos tentar fazer aqui um resumo para não perdermos o nosso raciocínio. A grande questão é a pergunta: da pandemia, sairá um novo mundo de regeneração? Sairá um mundo de regeneração? E o que nós estamos vendo? Que para falar de mundo de regeneração, nós temos que falar de transição planetária. Para falar de transição planetária, a gente precisou lembrar até aqui que, de acordo com Allan Kardec, existe uma classificação de acordo com os inúmeros planetas que existem. Então, existem os planetas primitivos, os planetas de provas e expiações, os planetas de regeneração, felizes e celestes. E o importante do lembrete que a gente está trazendo, alinhando aqui a nossa mente, é uma ideia, às vezes, equivocada de até quando vai perdurar o mal. Porque se a evolução dos planetas está ligado à evolução moral dos seres que, de uma certa forma, o habitam, então, significa que nós, o nosso planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações onde o mal predomina, nos faz questionar. Bom, se aqui o mal predomina nesse momento, no de regeneração, então não vai existir o mal. Vai. Ainda vai existir. O mal ainda existirá. Mas quando é que então não vai mais existir o mal? Nos planetas celestes. Quando os espíritos, devido à sua evolução tão depurada, já não vão ter mais corpo físico e nem a necessidade de reencarnar. E nós não temos uma visão ampla ou compreensiva ainda de como são esses planetas. É difícil, de acordo com a nossa evolução e maturidade, tentar compreender como é esse planeta feliz. Por isso que, de novo, Kardec nos traz, os espíritos nos trazem, nem tudo às vezes é compreensível para vocês, porque o ser humano ainda atua como uma criança em tal evolução que nem tudo ele vai conseguir compreender. Então, o que é importante, mais do que compreender, né, como é esse planeta feliz, é como caminhar, como atuar no mundo em que você está, para que você chegue a esse planeta feliz. Então, o mal, ele se extingue de fato nos planetas felizes. E nós teremos que dar muitos saltos evolutivos ainda para conseguir esse patamar, esse amadurecimento moral e espiritual. Portanto, o mundo de regeneração, ele está em processo
Nós não estamos vivendo no mundo de regeneração, nós estamos num processo de transição para o mundo de regeneração. Talvez dizer isso não seja novidade. Outras palestras já disseram, outros palestrantes já comentaram, isso geralmente é repetido. Mas, de novo, o importante é, se nós estamos, então, nesse processo de regeneração, se esse momento está para acontecer, estamos entrando nesse mundo, o mal ainda vai existir, apesar de que o bem ele já vai ser algo a ser cuidado, é algo que vai ser, de um certo modo, prestigiado. Então, o que eu devo fazer com essa informação no meu dia a dia, durante esse período de pandemia? Essa talvez seja a pergunta mais importante. O que eu faço nesse momento em que muitas dores estão acontecendo no mundo, o isolamento está sendo reforçado, porque tem aí inúmeras ameaças constantes de um desdobramento, uma mutação do próprio vírus, que tem assolado, então, o mundo e que tem, de uma certa forma, trazido alguns medos. O que eu faço nesse momento? E aí entra, sim, o ponto e outros lembretes importantes, que é o quanto nós estamos nos tornando especial, o quanto nós somos especiais, o quanto ou o que nós estamos fazendo de especial nesse momento para que possamos atravessar esse período de transição planetária que está acontecendo. A pandemia, de uma certa forma, ela materializa, ela deixa mais concreto que uma mudança está acontecendo. Uma transformação no mundo como um todo está ocorrendo. Outros vírus já existiram, já passamos por inúmeras guerras, mas essa tem um impacto novo. Então, o que de especial nós estamos fazendo ou o que nós estamos promovendo nesse momento? E aí, meus amigos, vale lembrar o quê? O que a pandemia nos traz? No primeiro momento, a pandemia ela nos trouxe inúmeros medos. Por que ela nos trouxe medos e constrangimentos? Porque ela nos obrigou, de uma certa forma, a ter que olhar, sim, e a pensar na morte. Porque começou a crescer o número de pessoas que estavam desencarnando, pessoas que nós não conhecíamos, muitas eram apenas números de noticiários, mas, de repente, em algum momento, esses números passaram a não ser mais só noticiário, mas sim números próximos de nós, um amigo, um familiar. E aí, o medo de nós enfrentarmos a morte, ou aqueles que nós amamos enfrentarem a morte, surgiu. Então, foi um medo mais comum que surgiu e assolou as pessoas. Ter que encarar a morte, pensar na morte. E o que isso nos afeta? Pensar na morte é também pensar na vida. Não tem como pensar na morte no como é que vai ser, o que vai acontecer se eu partir, sem pensar, bom, mas se eu partir, o que é que eu fiz até aqui? O que é que eu promovi até aqui? Então, pensar na morte é pensar na vida. Por isso a pergunta, o que estamos fazendo de especial? Porque talvez o grande embate que a pandemia tem trazido é justamente questões comportamentais, como tem sido o nosso comportamento nesse momento de pandemia. E como o Espiritismo nos auxilia nisso? Nos auxilia justamente a refletir como é que tem sido os nossos hábitos diários. Porque se eu quero, ou melhor, se eu tenho que pensar na vida, além de pensar na morte, para pensar na vida, eu tenho que olhar para mim. E aí nós voltamos para o texto inicial sobre os regenerados. Regenerado é aquele indivíduo que conseguiu ter a lucidez de perceber que a transformação e as mudanças começam por ele mesmo. Se nós queremos um mundo de regeneração, se nós queremos fazer parte do mundo de regeneração, que apesar do mal ainda existir, mas o bem, ele começa a ser muito mais valorizado, se eu quero fazer parte desse mundo, eu preciso ter um comportamento de um indivíduo que deseja ser regenerado também. Porque se o mundo é regenerado, eu preciso me regenerar. Para me regenerar, eu preciso, então, me transformar. Para me transformar, eu preciso olhar para mim. Para olhar para mim, eu preciso olhar para o meu comportamento, pensar no meu comportamento. Ou mais, pensar nos meus hábitos. Quais têm sido os meus hábitos diários? Para
conseguir vivenciar e até mesmo ter força nesse processo doloroso da pandemia. Como tem sido, ou quais têm sido os meus hábitos de pensamento, de atitude, de comportamento. Nós estamos conseguindo, de alguma forma, colocar em prática, mesmo que em menor grau, ou da melhor forma possível, o bem que nós dizemos que é importante fazer, as palestras que assistimos, os livros que lemos, que nos trazem luz, de uma certa forma, para mudanças e transformações, nós estamos tentando colocar isso em prática. A caridade, que tanto, até muito no meio espírita, se fala da caridade, no meio cristão, a caridade, a importância da caridade, mas que comportamentos caridosos, ou que pensamentos e palavras caridosas eu tenho promovido, eu tenho tido. Porque daí lembremos de acordo com Allan Kardec, principalmente quanto ao meio espírita. Kardec, ele nos diz, se conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação espiritual, pela sua transformação moral. Não se conhece o verdadeiro espírita pelo número de vezes que ele vai na casa espírita, e não se conhece o espírita pelo número de vezes que ele fala, os textos que ele leu, o quanto ele leu, mas sim o quanto ele aplicou da leitura que ele fez na vida e na transformação, no aprimoramento dele mesmo. Então, as reflexões e perguntas que está sendo levantada nesse momento é: estamos conseguindo usufruir desse momento de dor para refletir o nosso comportamento e ver o quanto nós podemos nos tornar melhores? Isso é importante. Mas essa resposta somente cada um individualmente vai conseguir responder. E mesmo que não consiga ter lucidez de uma resposta clara, sim ou não, eu estou conseguindo me transformar, não estou conseguindo, o importante é perceber que está em busca, eu estou em busca de uma melhoria. Porque essa pandemia me trouxe alguns medos, me trouxe alguns sustos, e eu não estou jogando isso para baixo do tapete, eu estou encarando, eu estou olhando, por que isso me trouxe medo? O que é que eu tenho, ou o que eu posso fazer na minha vida? O que eu posso aprender de novo? O que eu posso mudar? Quantas mais palavras? Os meus hábitos, palavras, ações, comportamentos, pensamentos. Eu estou conseguindo, daqui a pouco, tirar um tempo para meditar, uma meditação, 5 minutos, numa oração, me desconectar do todo, me conectar à minha essência, a essência divina, a Deus. Para quê? Para conseguir me tranquilizar, para conseguir ter força, para não entrar num processo de negativismo. E vejamos só que esse processo da pandemia, ele não, e da transformação, não só da pandemia, mas da transformação de nós mesmos, não é apenas uma questão espiritual, apenas espiritual. Nós estamos falando aqui de uma transformação espiritual e moral, mas não se restringe a isso. Por quê? Porque a pandemia está nos dando a oportunidade de repensar não só no nosso comportamento, mas também no comportamento do outro. Da falta de empatia que os outros nos demonstram, da falta de amorosidade, de respeito, de compreensão, e até mesmo das atitudes políticas que estão acontecendo, porque nós somos seres políticos. E aqui não estamos fazendo politicagem, falando de partidos políticos, estamos falando de política, a política que rege o nosso sistema, que rege as questões sociais. Porque toda política, ela deve ter o bem comum do seu povo e do seu cidadão. E quem são os políticos que estão regendo o nosso governo? É importante também esses questionamentos de comportamento do que o coletivo está nos mostrando. Porque no momento que nós pensamos e refletimos, opa, estamos num momento de pandemia. Espiritualmente, acreditamos que isso seja um momento de transição planetária. Então, a transição planetária está ocorrendo não por causa da pandemia. A pandemia é um dos instrumentos que está contribuindo para a transição planetária. Assim como, além da pandemia, talvez tenhamos ainda outras dificuldades surgindo para que essa evolução ocorra. Isso pode acontecer. Então, se estamos nesse momento de preocupações diante da morte e da vida, e que nós acreditamos nessa transição planetária, sim devemos pensar nos hábitos, nos nossos e do nosso próximo. Não do nosso próximo de forma acusativa, mas de transformação necessária para o coletivo, como foi dito.
questões também políticas, econômicas, que a gente deve refletir, deve pensar e deve atuar. Para quê? Atuar de forma consciente. Quais são os governantes que eu desejo? Governantes que têm uma preocupação com o próprio povo, governantes que, de uma certa forma, possam cumprir com o seu dever ético. Então, essas questões de corrupção, essas questões ligadas à falta de ética, à falta de amorosidade do coletivo com um todo, isso tudo, sim, nós devemos, de algum modo, olhar, mesmo que seja doloroso, mas lançar um olhar sobre isso, refletir sobre isso e perguntar a nós mesmos, o que eu posso fazer para transformar isso? Eu posso cobrar dos meus governantes, eu posso ter um voto XYZ, eu posso, de uma certa forma, conversar com os meus vizinhos do bairro, apesar do isolamento, se alguma coisa pode ser feita, se alguém precisa de alguma ajuda, se algo pode ser construído com segurança, ou seja, nós olharmos para o coletivo e pensarmos, é possível? Eu posso atuar e como é que eu posso atuar? E se nós não tivermos força, nem saúde daqui a pouco, seja físico ou mental, para isso, que então não deixe, ou não deixemos de lado, pelo menos as reflexões mínimas que é do nosso próprio comportamento, que foi dito antes. Bom, então, e os meus hábitos? De que ou o que de forma especial eu estou fazendo? O que de especial eu estou promovendo? O que eu estou transformando em mim para ter, então, um mundo melhor? Então, vejamos, para poder finalizar a nossa palestra, mais do que trazer uma resposta definida para esse tema e para essa pergunta, aqui foi levantada uma série de outras perguntas para que possamos ter consciência de que o mundo de regeneração, ele ainda não está solidificado, ele está em processo de construção e nós fazemos parte desse processo. Cabe a nós, então, pensarmos nos nossos hábitos. Só que individualmente cada um consegue responder para si como têm sido esses hábitos. Vamos anotar no final do dia o que eu fiz de bom, o que eu poderia ter feito. Vamos pelo menos pensar e refletir para que nós não percamos a oportunidade de melhoria moral e espiritual que cabe a nós fazer, que é a nossa maior missão. E aí, assim, a gente vai conseguir perceber, de uma certa forma, que o paraíso que tanto se fala, que tanto se prega, ele existe em nós, ele pode existir em nós e ele pode se tornar real a partir das nossas transformações. Por isso, pensemos nos nossos hábitos, pensemos nas nossas transformações, na nossa transformação moral, espiritual, coletiva, para que possamos ser um agente, um instrumento disso tudo. Então, da pandemia sairá um novo mundo de regeneração, pode vir a sair um novo mundo de regeneração, de acordo com a nossa transformação. Pensemos nisso. Façamos então uma prece final, agradecendo novamente a oportunidade de estarmos aqui, agradecendo as palavras, reflexões que foram ditas e pedindo, porque carinhosamente somos sim ainda crianças caminhando, pedindo o amparo, o amor divino, para que ele possa nos auxiliar durante toda a semana, que assim nos mantenhamos na doce e na luz divina do Mestre Jesus. Que assim seja.